Vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o maior, ou grande, no reino dos céus. Amém. Queridos, nós hoje vamos girar em torno de um assunto que é muito mal entendido no meu evangélico, não só no meu evangélico, mas no meu cristão como um todo. E o que? A relação da graça com a lei. Claro que nós não vamos nos aprofundar nesse sentido. Nós estamos estudando expositivamente, então eu preciso me deter nos textos, claro, também no assunto, certo? Mas a gente pode deixar para um outro culto, para a gente entrar de uma forma mais profunda no tema. Porém, nós vamos ter uma noção muito boa essa noite, pelo Espírito de Cristo, a respeito desse assunto. Nós sabemos, irmãos, que existe más interpretações a respeito da lei e da graça, mau entendimento a respeito disso. Nós vemos hoje, por exemplo, nos dias de hoje, nós vemos igrejas que dizem que guardar o sábado é uma questão de salvação, que o homem precisa guardar o sábado, que se não guardar o sábado ele não vai ser salvo. Dizem que isso agora não, mas vai chegar o momento que o sábado tem que ser guardado. Nós sabemos que o sábado, de fato, ele era obrigatório e até era passivo de ser apedrejado, de ser assassinado, morto, o judeu que não guardasse o sábado. Existem também muitas outras coisas da lei que tem se guardado nos dias de hoje, como a questão de igrejas, irmãos que não comem carne de porco, que não comem com sangue, que guardam os mandamentos do dízimo, enfim, até outros rituais, festas judaicas, enfim. Então existe isso ainda hoje, não só no judaísmo ortodoxo, mas também no meio evangélico. E simplesmente porque alguns deles até se apoiam aqui em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: não pensem que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E por conta disso, alguns dizem: olha, está aqui, Jesus está dizendo que não veio destruir a lei, veio cumprir. Ou seja, então a lei continua vigorando. Então isso é um entendimento equivocado, isso é um entendimento, uma interpretação errada, equivocada, tá? Primeiro, para que nós possamos entender a interpretação correta, nós temos que entender que lei Jesus se refere. Jesus está se referindo, irmãos, que lei? As leis romanas, que o povo judeu estavam subjugados debaixo dela, porque o povo judeu estava dominado pelo Império Romano. O Império Romano tinha suas leis. E será que Jesus está dizendo que não veio destruir as leis romanas, mas não veio abrogar, mas veio cumprir as leis romanas? Não. Todos nós sabemos que Jesus está se referindo à lei que Deus deu ao povo judeu, à nação judaica. E quando Jesus diz que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, claro que ele está direcionando isso mais especificamente à parte da lei, ou à vertente da lei chamada a vertente cerimonial, que era aquela parte da lei que tratava da religião, de como cultuar a Deus, como realizar cultos, como fazer um sacrifício, os sacrifícios específicos para a culpa, pecado, para a cura de uma lepra, enfim, essa lei cerimonial, ele está se referindo a ela mais propriamente. Só que claro, que aqui envolve toda a lei, tanto a lei cerimonial como a lei moral. Só que, repito, tá? Ele está falando de cumprir a lei, se referindo à lei cerimonial, a lei de culto, a lei que regia a forma de culto. E por que envolve a lei moral também? Porque Cristo, ele também reformou a lei moral. A lei moral que trata dos relacionamentos cívicos e civis,
esse relacionamento, o que fazer com um ladrão, o que fazer com uma prostituta, o que fazer com alguém que matou alguém. Essa lei que lidar com delitos, com as falhas dos homens. Então, queridos, nós precisamos entender algo importante, que a lei, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 6, eu quero que vocês abram comigo, porque nós vamos ver que a lei que Deus deu ao povo judeu, principalmente a lei cerimonial, a lei de culto, a lei ritualística, a lei que matava animais, que se pagava dízimo, que guardava sábado, enfim, toda a lei cerimonial que envolvia o culto. Ele diz que essa lei ela era sombra de algo que havia por vir, que havia de vir. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 6, ele diz, 1 Coríntios 10, verso 6, ele diz assim, essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, nós começamos a ver o quê? Que a caminhada daquele povo que recebeu a lei, a caminhada daquele povo no meio do deserto, a caminhada daquele povo rumo à terra prometida, aquele povo que passou 430 anos, os hebreus passaram 430 anos cativos, escravos no império egípcio, e agora foram resgatados pela mão de Deus, usando Moisés como profeta libertador. E tudo que eles passaram ali, tanto a caminhada deles, como os pecados que eles cometeram, como a transgressão que eles cometeram das ordenanças de Deus, como a lei que eles receberam, tudo que eles passaram ali, a caminhada, a trajetória da nação hebraica, do Egito, até chegar na terra prometida, tudo que lhes aconteceu, tudo absolutamente ali, ele diz que foi como um exemplo, uma sombra para o futuro. E fique cuidado como exemplo. Lá em Colossenses capítulo de número 2, mais um pouco adiante, vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso de número 16, 17, ele diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o que Paulo está falando? Para uma igreja gentil, igreja de Colosso, uma igreja que estava sendo imposta as regras da lei, a lei mosaica, a lei cerimonial, as leis de culto estavam sendo impostas para ela, e Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, dizendo para eles que eles não se permitam se tornar escravos de ninguém. E essas pessoas que Paulo está dizendo é exatamente do judaísmo. Nós sabemos que houve o primeiro concílio, que não é registrado no meio dos concílios que a igreja realizou desde o segundo século, porque foi um concílio lá em Jerusalém, da igreja primitiva. Os outros concílios foram todos concílios ecumênicos, mas o que nós podemos ver em Atos capítulo 15 é que houve essa discórdia, essa confusão em saber que se tinha que impor para os gentios guardarem a lei ou não. E ali a gente vê uma igreja que está nascendo, que está começando a caminhar. Aliás, uma igreja já tem caminhado, já tem aprendido, já tem amadurecido, mas nós vemos ali dentro da própria igreja de Jerusalém, já com muitos anos que ela está, que ela nasceu, que ela está trabalhando, que ela está anunciando o evangelho. Nós vemos que os próprios irmãos eles estão confusos em relação a isso. Eles mesmos judeus entendem que eles precisam continuar guardando as leis mosaicas, inclusive as leis cerimoniais. E nós vemos que os judeus, alguns crentes judeus estão andando pelo mundo afora, na região da Galácia e outros lugares, onde Paulo fundou igrejas, e dizendo para aqueles irmãos que eles têm sim que guardar a lei, não somente a lei moral, mas a lei cerimonial, a lei dos cultos, a lei dos sacrifícios, aquelas ordenanças todas. E isso gerou um conflito, gerou um confronto entre Paulo, Barnabé, Silas, Tito e outros líderes que andavam com Paulo, com esse grupo de judeus. E eles ficaram batendo boca, ficaram discutindo sobre isso, nessa questão teológica. Então eles combinaram o seguinte: resolveram subir a Jerusalém, reuniram o colégio apostólico, reuniram os anciãos, presbíteros, a liderança da igreja, para debater sobre isso. Se você ler Atos capítulo 15, você vai ver a conclusão da igreja, que a igreja gentil, aliás, Tiago diz o seguinte: que nem nós, nem nossos pais suportamos o jugo da lei, e agora vamos querer impor
para os gentios. Então ali eles dizem abertamente que os gentios estão livres de todo o fardo cerimonial da lei, que os gentios não têm obrigação alguma de guardar os preceitos da lei mosaica, principalmente na questão que se diz, na questão dos cultos, obviamente, porque a lei moral, claro, que a lei moral ela está ligada ao amor, né? Ela está ligada ao amor, com aquela reforma que Cristo fez. Por exemplo, na lei antiga ele mandava: se o teu inimigo te ferir na face direita, fere a dele também. Se o teu inimigo te ferir com ferro, fere ele também. Então a lei mandava isso. Aí Cristo veio e reformulou isso. A gente vai ver nos próximos estudos das próximas semanas, quando Cristo vai fazendo assim esse paralelo, dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Foi dito assim, pois eu porém agora vos digo. E ele vai ensinando, ele vai mostrando essa reforma que ele vai fazendo ali, essa interpretação correta e essa reforma dentro, que além da interpretação correta que Jesus dá, ele também vai fazendo uma reforma, porque a interpretação correta a respeito de apedrejar uma prostituta ao pé da letra, de uma mulher adúltera de fato, e o homem é adúltero, isso está explícito na lei, no livro de Levíticos. Contudo, Cristo, além de ter interpretado as coisas da forma correta, as coisas da lei, ele ainda fez essa reforma da tolerância, né? Do suportar os fracos, enfim, de levar as coisas sempre com a visão do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão. Mas o que nós vemos é que já havia essa confusão teológica na mente dos cristãos do primeiro século. E nós vimos, irmãos, que mesmo depois de ter havido esse concílio, esse sínodo, esse concílio, que eles enviaram as cartas pelo mundo afora dos gentios, dizendo que eles não precisavam guardar a lei de Moisés. Contudo, alguns anos depois, a gente ainda vê Paulo, lá na carta aos Gálatas, falando sobre um embate que ele teve com Pedro, em relação a essa questão, em relação a isso. E o próprio Paulo, quando chega em Jerusalém, depois de já está espalhando o evangelho, e as pessoas dizendo: olha, Paulo está pregando contra a lei, está dizendo todo judeu para pregar contra a lei. Mesmo depois, muitos anos deles terem feito esse concílio, a igreja de Jerusalém, a igreja judia, dos judeus, ainda continuavam achando que eles tinham que continuar realizando aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias religiosas. Então a gente vê que isso, irmão, de fato era uma coisa que estava enraizada e foi uma coisa difícil de ser tirada. E ainda nos dias de hoje, como eu falei para os irmãos, ainda existe essa confusão tanto na mente dos cristãos evangélicos, como na mente ainda dos próprios judeus messiânicos convertidos a Cristo. Ainda existe ainda essa confusão de interpretação. E nós precisamos, amados, compreender que a lei, os sacrifícios, as cerimônias religiosas, elas eram sombras. Se você abrir, era sombra de algo do real que via, porque a sombra não é o real, né? A sombra é apenas o anúncio de algo real que vem. Por exemplo, se eu estou aqui em algum lugar e vejo a sombra do Anderson, obviamente eu estou vendo a sombra, mas eu sei que o real logo está ali, logo vem ali atrás, que é o próprio Anderson. Então, como nós vimos aqui em Colossenses 2, no 16 e no 17, o Paulo já falando sobre isso, que os irmãos não se deixem dominar por esses costumes judaicos, por essas tradições judaicas, por essas leis cerimoniais, eles não se tornem escravos disso. Lá em Hebreus capítulo 8, um pouco mais adiante, no verso de número 5, ele diz, no verso 4, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora, falando em relação a Cristo, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, o concerto da lei mosaica, fosse irrepreensível, nunca teria buscado lugar para um segundo concerto, que é o concerto da graça, o concerto do novo pacto, da nova aliança.
Então nós observamos o que aqui o autor da carta aos Hebreus, mais uma vez falando de um concerto que passou, de um concerto que era imperfeito, de uma aliança que passou, que não pôde salvar, que não pôde purificar pecados, tá? E falando de um concerto novo, de uma aliança nova, se referindo a nova aliança, se referindo a Cristo. No capítulo 9, no verso de número 24, o autor aos Hebreus ainda diz: porque Cristo não entrou num santuário. Tomara que eu não tenha notado errado. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo santuário, mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então o que acontece? Está dizendo, Cristo quando morreu entrou no santuário, não no santuário figura, como é o santuário que Salomão ergueu, como é o santuário, no momento ali que a gente está vendo, né? Como é o santuário que Herodes reformou, não nesse santuário, que é uma sombra, mas Cristo entrou no verdadeiro. E como aquele santuário que Salomão ergueu, que Esdras, Neemias e Josué também levantaram, depois do cativeiro babilônico, e que Herodes o Grande, no ano 37, quando assumiu o governo dentro da Palestina, reformou. Aquele santuário era apenas uma sombra, porque o verdadeiro santuário já havia chegado, que era o próprio Cristo, que era a própria igreja, porque Cristo tornou a igreja o templo, né? O santuário de Deus. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, e tanto era uma sombra, que Deus, Ele proporcionou que o templo fosse destruído no ano 70. Embora um imperador, se não me engano, Adriano, ali por volta do ano 130, ele reergueu um tipo de protótipo daquele templo, só para zombar dos judeus, para humilhar os judeus, mas não era bem o templo, mas ele reergueu um tipo de, vamos dizer, uma cópia mal feita, e ali colocou a imagem dele mesmo, começou a fazer coisas. Os judeus se rebelaram, se revoltaram, embora já tinham sido dispersos pelo mundo, mas se revoltaram com aquilo ali, enfim, e o templo está lá destruído até hoje, porque o templo era uma sombra, tá? E Deus tinha prometido: olha, quando você estiver em qualquer lugar, for espalhado pela terra, e vocês orar, direcionado, virado por isso nas igrejas evangélicas hoje, algumas, né? Ele diz: rapaz, direcionado, você passa frente a alguma igreja evangélica, você ora, os irmãos em pé, tem um irmão virado para aqui, tem outro virado para acolá, tem outro virado para acolá. Você, o que está acontecendo ali? Cada qual virado para um lado diferente, com a mão levantada, baseado naquilo que Deus tinha dito na lei, que quando ele fosse levado cativo para algum lugar, por ter desobedecido o Senhor, ele se direcionasse para Jerusalém, para onde estava o templo, e orasse, que Deus ia ouvir, porque o templo era o maior símbolo, da presença de Deus ali no meio do seu povo. Só que ele era uma sombra. Ele era uma sombra, ele era um templo, um tabernáculo, mas ele era apenas uma sombra de algo que viria. E como a igreja hoje, como Cristo veio e deixou a igreja como sendo o santuário de Deus, o templo de Deus, que diz que o nome de Deus estava sobre aquele templo lá em Jerusalém, agora não está mais. O nome de Deus está sobre a igreja, sobre nós. Então, como hoje a igreja é o templo, a sombra passou, que era o templo de Salomão, e o que era verdadeiro chegou. Então a gente vai entendendo o quê? Que a lei, então quer dizer, tudo que era de ritual, de sacrifício, ligado à religião, era ministrado dentro do templo e girava em volta, em torno do templo. E agora, como o templo não existe mais, porque ele era uma sombra, ele passou, e agora chegou o verdadeiro, aqueles sacrifícios também não têm mais nenhum sentido. Eles eram apenas sombra, e a sombra passou, e o tempo do verdadeiro chegou e estabeleceu. Por isso nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, porque o tempo das sombras passaram, e o tempo do verdadeiro, do real, do que é verdadeiro, chegou. Nós vemos ainda em Hebreus capítulo 10, no verso 1. Claro que se fosse para a gente ler tudo o que se fala sobre isso, irmãos, a gente ia de fato dedicar bastante tempo, e claro que seria bom, mas como eu disse, a gente vai de uma forma rasa, mas importante para a gente pegar a noção, entender, tá? Hebreus 10:1 diz: porque tendo a lei
a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que está dizendo? Muito claro o texto. A lei era sombra das coisas futuras, dos bens futuros. A lei era sombra da igreja, a lei era sombra de Cristo, a lei era sombra do tabernáculo que está no céu. Então a lei era sombra dos bens futuros, não era a imagem exata, não era a imagem perfeita, e ela nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferece continuamente, nunca pôde aperfeiçoar ninguém, nunca pôde perdoar ninguém, nunca pôde apagar os pecados de ninguém, nunca pôde salvar ninguém. Mas aí agora, você vê a palavra de Deus dizendo, Cristo dizendo, voltando para Mateus 5, Cristo dizendo: eu não vim destruir a lei. Nós já entendemos que lei ele estava falando, e que essa lei ela foi transitória, ela foi passageira, ela passou, era uma sombra. E agora nós estamos vendo Cristo dizendo que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. Nós já tivemos um estudo sobre isso. Essa mensagem está consumado, o título da mensagem. E nós vimos que Cristo, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. O que é que Cristo está dizendo? Cristo ele está dizendo assim: ó, eu não vim desmoralizar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim abolir a lei, destruí-las, interromper ela, parar com ela. Aliás, parar não, eu não vim destruir ela. Destruir quer dizer dar uma ideia de abrogar. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim. Por quê? Porque a lei precisa se cumprir. Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele está dizendo o quê? Eu vim completar a lei, eu vim consumar a lei, eu vim levar a lei ao seu fim, levar a lei ao seu completo, eu vim para concluir a lei, para terminar a lei. Eu dei o exemplo de uma casa que está em construção. A lei é como uma casa que estava em construção até que Cristo viesse. Só que quando Cristo veio, ele não chegou e derrubou aquela, não, derruba essa construção agora, que a gente vai levantar a construção nova, que é a graça. Não, Cristo não fez isso. Ele fez o quê? Ele concluiu a construção, ele terminou a construção, de modo que a construção concluída, terminada, não se restava mais nada para fazer nela. Então é isso que a ideia de eu vim não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Ele não está querendo dizer que a lei continua em vigor, que a lei continua em exercício, que a lei continua valendo, vigorando, mas ele está dizendo que a lei findou, que a lei foi terminada, ela já chegou até o tempo que ela tinha que chegar, porque Cristo veio na plenitude dos tempos. Quando Cristo veio, tudo que era sombra da lei, que apontava para Cristo, que apontava para a igreja, que apontava para tudo, para a obra que Cristo vinha fazer, terminou ali, dando início a um novo pacto, a uma nova aliança, a aliança da graça, a aliança neotestamentária. Então entenda, querida, não vim destruir a lei, vim cumprir. A lei, ela terminou, a lei, ela foi concluída, não precisa mais cumpri-la, não precisa mais praticá-la, não precisamos mais guardar sábado, não precisamos mais pagar dízimo, não precisamos mais oferecer sacrifícios conforme a lei. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sendo religiosos, legalistas, achando que essas práticas vão poder nos salvar. Se nós fizermos isso, nós vamos estar dizendo o quê? O sacrifício de Cristo não foi suficiente para nos salvar. Nós ainda precisamos complementar o sacrifício de Cristo, cumprindo a lei, sendo que a lei não precisa ser cumprida, porque Ele já cumpriu.
Voltando à imagem, irmãos, por exemplo, de um microfone como esse. Microfone como esse, ele foi feito em alguma indústria, em algum lugar. Esse plástico que envolve ele, material, a parte eletrônica que está dentro dele, fios, soldas, botões, tudo mais. E alguém pegava, uma pessoa pegava, fazia a parte dele, o outro pegava, fazia a parte dele, o outro pegava, fazia a parte dele, até que ele chegou a esse ponto, não precisava fazer mais nada. Quando terminaram de fazer esse microfone, enquanto ele estava em processo ali, sendo preparado, pronto, tal, estavam trabalhando nele. Depois que ele concluiu, pronto, está no ponto de ir para a prateleira para vender, porque ele está terminado, está concluído, não precisa mais fazer nada. Eu estou tentando aqui, irmãos, dar exemplos, buscando o exemplo para ver se ilumina na mente de vocês o que significa que a lei ela se cumpriu, que a lei ela terminou, ela foi completada. Ela foi completada. Ela não parou no meio do caminho. Ela não foi quebrada, ela não foi interrompida. Ela foi completada. Ela foi terminada, consumada. É o que Cristo diz. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em João 13, olha, João 19:30, Cristo está na cruz e ele diz assim: está consumado. Quando Cristo estava na cruz, João 19:30, dão ali alguma coisa para ele beber, e de repente ele vai e bebe, e ele diz assim: está consumado. Assim que ele diz está consumado, o que ele faz em seguida? Ele inclina a sua cabeça e entrega seu espírito. Ele precisou entregar o espírito, que a morte não ia ter poder sobre ele. Então ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. E antes de fazer isso, segundos antes, ele diz: está consumado. E o que está consumado? O que está completado? O que foi consumado? Consumado quer dizer completo, terminado, obra feita, obra cumprida, sem faltar um único detalhe. É isso que ele quer dizer. E ele está servindo a quê? A lei. A obra salvífica que ele veio fazer, a obra da salvação, a obra da regeneração, não mais para um povo específico judeu, aliás, para uma nação específica, a nação judaica, mas para um povo que Deus havia eleito. E Cristo disse: está consumado, está dizendo que foi completado, terminou, a obra está feita. Não precisa mais ninguém fazer nada. Então, quando Cristo, aí une isso que Jesus disse, está consumado, em João 19:30. E vai lá para o que ele disse em Mateus 5, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então você vê como se encaixa? Eu vim cumprir a lei, e na cruz ele disse: está cumprido. Eu vim consumar a lei. Eu vim levar a lei ao fim, terminar a lei, de uma forma excelente, de uma forma perfeita, porque ele era a sombra e ele chegou, então ele conclui. Agora nós temos que entender um detalhe, que enquanto Cristo estava na terra, enquanto ele estava peregrinando pelo mundo, os 3 anos e meio que ele passou, nós temos que entender, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali a lei ainda está em vigor. Só observe quando Jesus cura um leproso, ele diz o quê? Vai, mostra-se ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou. Oferece a oferta que a lei ordenou. Apresente o sacerdote. Um foi lá, pegou a rolinha, ou de acordo com a condição dele, pegou um cordeiro, foi até o sacerdote para oferecer aquele animal como sacrifício de gratidão a Deus e confirmação da cura da lepra. A lei regia isso. Então quando Cristo manda ele fazer isso, então Cristo mostra claramente, o texto mostra claramente o quê? Que a lei estava em vigor. A lei só foi consumada quando Cristo morreu e ressuscitou. Quando Cristo morre e ressuscita, a lei se completa, a lei se consuma.
Em Romanos, capítulo 10, por gentileza, ele diz assim, Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque ele deu testemunho de que ele tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Não posso estar falando de Israel. Olha só, Israel tem um zelo muito grande por Deus, e ainda tem. Eles têm um zelo muito grande de Deus, um zelo muito grande por Deus, pelas coisas de Deus, pelos escritos sagrados. Mas eles têm esse zelo sem entendimento, porque eles não estão entendendo uma coisa: que o fim da lei é Cristo, e eles estão querendo estabelecer a sua própria justiça pelo cumprimento da lei. Eles estão querendo se justificados diante de Deus, ser justificados diante de Deus, cumprindo a lei, ou buscando cumprir a lei. Então Paulo diz, então eles têm que entender que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Ou seja, se eu creio em Cristo, a lei findou para mim. Eu sei que a lei findou, não preciso cumprir os rigores da lei. Mas se eu não estou em Cristo, se eu não me converter a Cristo, eu não creio em Cristo, obviamente que eu vou querer continuar cumprindo a lei. Porque Paulo fala que isso é como um véu. O véu, ele dá o exemplo do véu de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, aliás, explica o véu de Moisés, né? Quando Moisés subiu ao monte, que ele desceu com o rosto brilhando, ele cobriu o rosto com um véu, que a glória de Deus resplandecia na face dele. E Paulo diz, esse mesmo véu está cobrindo os olhos dos judeus ainda hoje. Mas quando eles se converterem a Cristo, esse véu vai ser tirado, eles vão enxergar perfeitamente. Mas esse véu não está cobrindo só os olhos dos judeus. Esse véu está cobrindo também os olhos dos cristãos, entre aspas. Esse véu está está também vendando os olhos de grande parte da igreja, da maior parte do povo evangélico. Eles não estão enxergando ainda. Eles tornaram-se presa, escravos dos rudimentos da lei que tem sido apresentado nos dias de hoje. Só para você ter ideia, tem crente achando que se ele comer carne de porco, ele vai perder a salvação. Tem crente achando que se ele comer uma galinha cabidela, que é bom, a irmã Dóia não gosta não, ela fez careta ali. Achando que se comer a galinha cabidela, vai perder a salvação. Tem crente achando que se ele não der o dízimo, ele vai perder a salvação. E eu vou lhe dizer, filho, primeiro de tudo nós sabemos, salvação não se perde. Por quê? Porque Deus só vai salvar os eleitos. Não vai ter ninguém, eu vou na igreja lá passar um tempo lá, porque eu achei legal, achei bom, agora eu sou crente. Agora eu estou achando meio chato, mas eu vou um pouquinho me afastar um pouco agora, não vou ser mais crente não. O cara estava salvo, vai perder a salvação. O que ele nunca teve salvo? Essa não é a convicção que traz uma pessoa à salvação. É diferente. A gente já estudou outro dia isso aqui. Características de um eleito, há convicções subjetivas. Ele é convicto que o que trouxe ele à igreja não foi alguma campanha, não foi promessa de prosperidade, não foi qualquer motivo senão a fé, a conversão, a fé em Cristo, a fé no Evangelho genuíno, a fé que leva à obediência, que produz temor. Foi isso. Então nós precisamos entender. Ele diz, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Isso
nós abrirmos, irmãos, em Gálatas, eu não vou ler nenhum versículo de Gálatas, não pretendo ler, mas eu pretendo só ver, abra comigo em Gálatas. Leia a carta de Gálatas, é pequenininha, ela só tem 6 capítulos. Leia a carta de Gálatas inteira, ainda hoje à noite ou amanhã, e leia de novo, depois lê de novo, você vai perceber que Paulo está chateado com o povo da Galácia, com essa carta aos Gálatas, irmão. Nós temos que entender que não é uma igreja, é uma região. Essa carta, ela circulou dentro de várias igrejas, dentro da região da Galácia. A Galácia era uma região. E o que estava acontecendo naquela região? O que estava acontecendo naquela região é que Paulo já vai falando, logo no capítulo 1, lá pelo verso 8, vai dizendo: olha, estão pregando outro evangelho para vocês, vocês estão fugindo do evangelho que eu preguei para vocês, estão passando da graça para outro evangelho, que na verdade não é evangelho. E Paulo está se referindo a quê? Exatamente a imposição do cumprimento da lei, a imposição da lei que estava sendo colocada para eles. Se vocês não circuncisar e não cumprir toda a lei de Moisés, não poderão se salvar. Toda a carta aos Gálatas gira em torno disso. No capítulo, nós não vamos ler, mas aqui no capítulo 3, a epígrafe diz: ó, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ou seja, a lei tem sua importância, ela não pode salvar, mas foi através da lei que Cristo foi revelado. Você acha, quando os apóstolos saíram pregando, o que é que eles pregavam? Eles não tinham o Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento foram eles que escreveram. Então eles iam falando de Cristo, anunciando Cristo pelas escrituras antigas, pela lei, pelos profetas. Olha, o que estava escrito na lei, aquele cordeiro lá, pascual, aquele sacrifício, o santo dos santos, a arca da aliança, enfim, tudo aquilo ali. Olha, aquilo ali anunciava, apontava para Cristo. Olha, o que é que disse os profetas? A virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele ia falando, eles iam mostrando, anunciando pela lei, pelos antigos escritos, o Cristo. Então ele diz que a lei, ela teve a sua importância para nos conduzir a Cristo, mas não para nos salvar, porque foi através da pregação da lei que se cumpriu em Cristo, que eles disseram: isso aqui se cumpriu, porque ela apontava para Cristo. Aí no capítulo 4, a epígrafe diz: ó, o evangelho nos isenta-nos da lei. O que é isso? O evangelho isenta-nos da lei. O que é uma pessoa isenta? É uma pessoa que não está devendo, uma pessoa que não tem obrigação de pagar. Ou seja, quando o evangelho que estava oculto com Deus desde a eternidade, o evangelho eterno, mas que foi revelado por meio dos apóstolos e pregado a nós, então esse evangelho tira de mim a obrigação de cumprir a lei ritualística, a lei cerimonial, porque eu cumprir a lei moral, irmão, isso não é nenhum ritual, nem um moralismo. Aliás, não é nenhum ritual, né? Mas faz parte da moral do cristão. Cumprir a lei moral, que é amar o próximo, que é não fazer o mal às pessoas, que é não trair a esposa, enfim, a lei moral, isso faz parte da moral cristã, não é uma imposição. Ele, ainda no capítulo 4, em outra epígrafe aqui, que dá início a partir do verso 21, no final do verso 20, tem uma epígrafe dizendo: Sara e Agar são uma alegoria de dois conceitos, o antigo e o novo. Então ele mostra a escrava de Abraão, Agar, que simbolizava a lei, o concerto antigo, os filhos da carne, e ele mostra a Sara como sendo o concerto da graça, os filhos legítimos, herdeiros, não da carne, mas os herdeiros da promessa. Então, queridos, nós vamos ver que de fato a lei se cumpriu em Cristo, que o fim da lei, Cristo. Ele disse, Mateus, vamos voltar para Mateus capítulo 5. Então, em verdade vos digo que eu não vim, não pensem que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, ou os profetas, ou o que os profetas disseram. Eu vim
Eu não vim abrogar, eu vim cumprir, eu vim concluir. Aí você vai em Hebreus capítulo 1, você vai ver o autor dizendo o seguinte: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constitui herdeiro sobre todas as coisas. Ou seja, antigamente os profetas Deus falou por meio dos profetas, nossos antepassados. Mas agora, nos dias atuais, o autor de Hebreus está dizendo, nos dias atuais Deus nos fala através do Filho. Ou seja, não é mais a lei, Deus fala conosco. Não é mais a lei que nós temos que obedecer, nós temos que praticar. Agora nós temos que dar ouvido ao que Cristo diz. Deus agora está falando por meio de Cristo. O que Deus falou aos pais pelos profetas, sim, teve seu valor naquele momento, naquela época, para aquele povo. Agora Deus está falando por meio do Filho, por meio de Jesus. E outra coisa interessante, irmão, para a gente saber a respeito da lei. Primeiro, outra coisa também, aliás, é que essa lei, que o texto se refere, Cristo disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Essa lei nós temos que entender também que ela só estava em vigor, só era exigência para um único povo, que era o povo hebreu, era o povo judeu. Essa lei não era para os hititas, os cananitas, os amalequitas, não. Essa lei era para o povo judeu, eles quem tinham a obrigação de cumprir essa lei. As outras nações, gentios, nenhum tinha a obrigação de cumprir essa lei. Nenhum. As nações tinham suas leis morais? Tinham, com certeza. Mas essa questão da lei cerimonial, que Deus deu para o povo dele, era para o povo dele. Era o povo dele quem tinha o templo, eles quem tinham os sacerdotes, de uma linhagem inclusive, que era a linhagem de Levi, né? Da casa de Arão. Ninguém mais podia exercer esse sacerdócio. Se tentasse exercer, morreria. Deus fulminava ele na hora. Nós vemos exemplo de Deus matando um rapaz, era o Uzá, quando Davi vinha trazendo a arca do concerto, se eu não me engano, de Hebrom para Jerusalém, naquela mudança, que Davi morava em Hebrom, e depois quando começou a reinar no reino unificado, foi morar em Jerusalém, e foi levando a arca de um jeito que não era para levar, em cima de carro de boi. E a arca não levava em cima de carro de boi. A arca ela tinha 4 argolas, uma em cada canto de ouro, onde colocava uma vara de ouro, onde ia 2 sacerdotes de um lado com a vara no ombro, mais 2 sacerdotes do outro lado com a vara no ombro, e caminhando. E tinha toda uma estrutura de um cortejo ali, uma exigência de Deus. Davi vai e joga a arca em cima de uma carroça, e vai lá cantando, dançando, pulando, saltando, cantando músicas e louvores, e de repente o boi passa lá, os animais de tração, passa no buraco, a carroça bate no buraco, a arca ia caindo, Uzá foi lá, botou a mão, na hora que ele encosta a mão na arca, o que acontece com ele? Ele morre. Se isso estivesse valendo hoje, meu irmão, quantas igrejas você conhece que tem a Arca da Aliança? Eu conheço pelo menos 2, eu conheço. Aqui em Fortaleza tem uma igreja, uma igreja grande, que tem rádio, que tem aposta e tudo mais, que lá tem a Arca da Aliança. Tem outra igreja também grande, lá no centro de Fortaleza, que até construiu o Templo de Salomão em São Paulo, que também tem a Arca da Aliança. E eles mandaram, a Arca da Aliança tem em Fortaleza outro dia, não sei se você soube. Aí estava lá aquela propaganda, a Arca da Aliança vai estar em Fortaleza. E o povo estava lá, todo mundo doido para correr, para pegar na Arca da Aliança. Meu irmão, se a lei tivesse em vigor ainda, tinha morrido todo mundo. Tinha morrido todo mundo, porque o primeiro que botasse a mão já tinha morrido. E os outros não era besta que não ia chegar perto. Então é uma questão teológica, é uma questão lógica também. Não precisa ser um expert em teologia, um doutor, para entender essas coisas. Elas são simples de entender. Por mais que sejam difíceis de explicar, mas elas são simples de se entender. Então a gente vê ali Jesus dizendo: eu não vim destruir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Aí no verso número 18, ele diz algo interessante, olha: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não, vamos logo ler. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido.
até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio vai se omitir da lei sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra já passou, irmão? Sim ou não? Claro que não. O céu e a terra só vai passar no último dia, no dia do julgamento. Então Jesus disse: olha, até que o céu e a terra passe, não podemos omitir nenhum jota, nenhum tio. Tudo está na lei, tem que ser obedecido. Lembra de uma coisa, crente, presta atenção. Esse sermão é o sermão do monte. Esse sermão Jesus estava dando para quem? Para o povo judeu. O povo que tinha a obrigação legítima de guardar a lei. O povo que tinha a obrigação legítima. A lei tem que ser cumprida. Não pode omitir nenhum tio e nenhum jota dela. Tem que ser cumprida. Só que antes ele já tinha dito aqui, ó: eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Quando ele morre e ressuscita, está consumado, terminou a obra. Desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, a lei se cumpriu. O céu e a terra já pode passar, porque a lei foi cumprida. Nenhum jota, nenhum tio foi omitido dela. Ele cumpriu tudo, de uma forma excelente, de uma forma perfeita, de uma forma completa. Mas ali, naquele momento, a lei estava em vigor. Então Jesus diz: olha, nada, tem que cumprir tudo. Aí ele vai e diz, ó, verso 19: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, menor mandamento da lei, qualquer um de vocês aqui, judeu, que violar ele, e assim ensinar os homens, esse será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir, que cumprir os mandamentos da lei, ensinar aos homens, será chamado grande no reino do céu. Observe que a lei não influencia na salvação, que a lei não tem poder para salvar um. Por quê? Porque ele acabou de dizer: se você violar uma passagem da lei, um artigo da lei, você não deixa de ser salvo por isso. Você vai ser o menor no reino do céu. Poxa vida, o cara violou a lei. O que é que Paulo diz? Quem transgride num ponto na lei, transgride em todos os outros. O cara transgrediu um ponto na lei, era transgressor da lei toda. Mas como é que Jesus está dizendo que o cara transgrede? Olha, qualquer que violar um dos menores mandamentos e assim ensinar os homens, é errado, né? A lei, esse aqui vai ser menor no reino do céu. E ainda assim um cara entrou no reino do céu. Isso por quê? Porque a lei, ela não tem influência na salvação. E naquele momento que Jesus estava pregando para eles, Jesus já estava deixando claro isso, que para ele ser salvo, não dependia deles cumprir a lei, mas dependia deles crer em Cristo. Contudo, mesmo sendo um judeu, crendo em Cristo naquele momento, e viesse a morrer, ele entraria no reino dos céus, não deixaria de entrar. É isso que ele está falando. Mas Jesus deixou claro para eles a importância deles cumprirem a lei, deles praticarem a lei que tinha sido dada para eles. Observe que Jesus não está desmoralizando a lei. Jesus está dizendo: não é para vocês cumprir a lei não, ele está mandando eles cumprir. Eles, lá, naquele tempo, Jesus está valorizando a lei, está dizendo que eles têm que cumprir a lei sim.
Só que alguns vão omitir alguma coisa da lei, vão ensinar errado. Vão deixar de ser salvos? Não, vão ser salvos. Mesmo naquele momento que a lei estava em vigor, porque a lei não tinha essa influência na salvação deles, do homem. Então, querido, qualquer pois que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus, e aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino do céu. Contudo, Jesus mesmo mostrando aqui que a lei não interferia na salvação do homem, não impedia, mesmo que o homem transgredisse algum mandamento da lei e ensinasse errado, isso não ia interferir na salvação dele. Ainda assim, se ele cresce em Cristo, ele ia ser salvo. Mas Jesus está dando aqui ênfase à importância da lei naquele momento, o valor da lei para aquele momento, para aquela hora. Porque Jesus disse: olha, vocês não podem violar nada da lei. Se você violar um mandamento da lei e ensinar errado, você não vai ser condenado, mas você vai ser o menor no reino dos céus. Mas se você ensina a não violar nada da lei e ensinar corretamente, você vai ser grande no reino do céu. Quem está falando isso aí? Jesus está falando do valor que eles devem dar à lei para aquele momento. Se Deus deu a lei, Ele deu a lei, mesmo sendo transitória, mesmo que ela vinha passar, que ela ia ter um momento que ela ia ser completada, chegar ao fim, quando Cristo morresse na cruz. Mas enquanto Ele estava ali, ela precisava ser valorizada, respeitada, cumprida, obedecida. Ela precisava. Só que, amados, nós sabemos que o salmista disse: Deus olhou do céu para o Filho dos Homens para ver se havia alguém que entendesse, que buscasse a Ele, e Ele vai dizer o quê? Que todos haviam se desviado. Não havia um justo sequer. Todos se extraviaram, a uns fizeram inúteis. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o que é correto. Ele deixa claro: ninguém conseguiu cumprir todas as ordenanças da lei. Sempre havia uma transgressão em algum ponto, sempre havia uma transgressão em algum ponto. Ou seja, em outras palavras, por guardar a lei, ninguém foi grande no reino dos céus, porque ninguém guardou completamente. Todos transgrediram em algum ponto, até os mais justos e nobres homens de Deus, todos em algum momento transgrediram a lei, em algum momento. Então não há ninguém grande no reino do céu porque guardou a lei, porque ninguém guardou a lei por completo, sem transgredir um ponto só. Isso por quê? Porque Paulo disse aos Gálatas que a lei veio, o propósito da lei foi revelar o pecado. E quando não existia lei dizendo que isso era pecado, que aquilo era pecado, o homem pecava, contudo não lhe era imputado não lhe era imputado aquilo, cobrado. Não era imputado como um pecado. Mas não era imputado como uma transgressão. Mas quando veio a lei e mostrou que que roubar era pecado, que mentir era pecado, e o homem não conseguia parar de roubar, não conseguia parar de mentir, não conseguia parar de ser carnal, então a lei só veio, ela somente agravou cada vez mais o pecado do homem. A lei é espiritual, é boa, porém o homem natural não conseguiu cumprir a lei ela só trouxe, mesmo sendo boa, espiritual, só trouxe maldição para a vida deles. Contudo Cristo exalta a lei, contudo Cristo glorifica a lei, honra a lei e exige que ela seja cumprida, e faz uma promessa para eles: se vocês cumprir a lei e ensinarem corretamente, vocês vão ser grandes no reino do céu. Se vocês transgredir alguma coisa, você vai ser salvo, mas vai ser pequeno no reino do céu. Então ele mostra que pelo cumprimento da lei ninguém se tornou grande no reino do céu, porque nenhum cumpriu a lei. Então, queridos,
para a gente já ir concluindo, porque semana que vem é uma continuação direta disso aqui que a gente tá falando, tá? É uma continuação direta. Nós entendemos aqui mais ou menos essa parte, ficou mais claro para nós. Então agora, quando a gente começar a estudar os próximos versículos, as próximas passagens, então vai clareando mais, vai encaixando mais. Poxa vida, é verdade, é mesmo, olha só, está clareando mais, estou entendendo melhor. Então, é assim que a gente vai caminhando. Mas hoje, o resumo aqui do assunto é o seguinte: que Cristo não veio destruir a lei, mas veio levar ela ao seu fim. Não destruindo-a, desmoralizando, quebrando ela, mas completando ela, terminando ela. Como uma casa que começou no alicerce, foi sendo construída, agora foi completa, agora pode passar para a próxima construção, que é a graça, que é a nova aliança a qual nós estamos. E nós vimos que Cristo, Ele disse que a lei precisava ser obedecida, precisava ser respeitada, honrada, que o homem precisava temer a lei para não tirar os artigos dela, as exigências que Deus havia colocado, e precisava honrar a lei, guardar a lei e obedecer a lei. Sim. E Cristo deixou claro também para nós que a lei não tem influência direta, não teve e nunca teve, não tem e nunca vai ter influência direta na salvação do homem. Ele deixou claro aqui. Vocês têm que cumprir a lei, mas se você transgredir um mandamento da lei e ensinar errado, você vai para o reino do céu, mas você vai ser pequeno lá, considerado pequeno, porque você transgrediu a lei. Mas você que obedeceu a lei, cumpriu a lei, ensinou corretamente, você vai ser grande no reino do céu. O que acontece? Jesus estava aqui também, irmão, ao mesmo tempo abatendo a soberba dos líderes judeus, os rabinos que ensinavam a lei. Porque Jesus deixou muito claro no seu discurso, Mateus 15, Mateus 23, Jesus deixou muito claro em muitos momentos do seu ministério, o confronto que ele teve com os líderes judeus, Jesus deixou claro para eles e mostrando que eles não passavam de hipócritas religiosos, que vestiam uma capa de religioso, não passavam de sepulcros caiados, que pareciam ser justos aos homens, mas para Deus eles não tinham nada de justo, que tudo que eles faziam era para se exibir, para se mostrar, para aparecer, e não pelo temor e o amor a Deus. E os líderes judeus transgrediam, eles mesmos transgrediam a lei, porque as interpretavam errado, não entendiam o espírito da lei. Então Jesus dizendo que a lei é importante, ela precisa ser cumprida. Então todos serão pequenos no reino do céu. Por quê? Porque todos transgrediram algum ponto da lei, e todos em algum momento ensinaram alguma coisa errada da lei. Mas talvez tivesse algum daqueles líderes judeus que disseram: olha Jesus, eu cumpro a lei e ensino ela de uma forma perfeita. Só que Jesus sabia que não. Aquele jovem rico: Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Jesus, você conhece os mandamentos? Eu conheço e guardo ele desde a minha infância. E Jesus disse: isso não é o suficiente, isso não vai poder te salvar, isso não vai poder te dar a coroa da glória, a herança eterna. Você precisa ter fé, você precisa crer. E para provar isso, você tem que vender o que você tem e repartir com os pobres. E aquele homem foi embora triste. Por quê? Porque não tinha fé, porque não cria. Queria ser salvo com seus esforços, e não é assim que as coisas andam. Então, meus amados irmãos, quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Agora entenda uma coisa, para concluir. Nós não precisamos guardar a lei cerimonial, porque aqui a gente vai falar na questão da lei, vai entrar na lei moral aqui, depois, nos próximos estudos. Nós não precisamos guardar a lei cerimonial.
Todas as pessoas que estão tentando guardar a lei cerimonial, à procura de ser salvas, elas não serão salvas, porque a lei não salva ninguém. Pastor, e as obras? Filho, obras é outra coisa. A gente já deu estudo aqui sobre isso, podemos falar disso outras vezes. Mas as obras da fé salvífica não tem nada a ver com o cumprimento da lei mosaica. Então, eu quero que você entenda isso, e que nós possamos ajudar pessoas que estão presas no sistema evangélico atual, escravas do sistema evangélico atual, achando que tem que cumprir ordenanças, preceitos para poderem ser salvas, e quando na verdade não. Se elas não crerem, elas podem ser as melhores pessoas do mundo. Se elas não creem em Cristo, a fé que leva a confiança e a obediência, eles nunca poderão salvar-se, jamais. E nós precisamos entender outra coisa. Pastor, já que a lei não é para ser cumprida, ela não tem importância doutrinária para os dias de hoje, a lei cerimonial, então nós desprezaremos o Antigo Testamento? De maneira alguma. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele além, claro, em Êxodo, parte de Êxodo, mas principalmente em Levíticos e Deuteronômio, ela traz a lei, ela mostra a lei. Mas o Antigo Testamento inteiro, ele revela a Deus, quem é Deus, a pessoa de Deus. E tem muitos exemplos e princípios no Antigo Testamento que podem ser aplicados para os dias de hoje. Contudo, a lei cerimonial não se aplica para nós. Mas exemplos de fé, exemplos de obediência, exemplos de temor a Deus, conhecer as manifestações de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos vê-los. Então o Antigo Testamento não pode ser abolido. Ele precisa ser sim observado, precisa ser estudado, precisa ser aprendido, e aproveitarmos tudo que for de princípio que esteja alinhado com o Novo Testamento, para que nós possamos também usar esses princípios também como exemplos e como aplicação para os nossos dias.